Seja muito bem-vindo ao canal Favor do Rei. O meu nome é Lucas, eu sou missionário e no vídeo de hoje eu quero contar para você uma história maravilhosa que é a história de Sansão. Essa história ela está situada no livro de Juízes, que está no Velho Testamento. É uma história que mostra como Deus pode nos fortalecer, como Deus pode nos escolher, nos dar uma missão, a missão de servi-lo e como Deus pode transformar as nossas vidas. Então, antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal se você não é inscrito, se inscreva, deixe aqui a sua inscrição, curta esse vídeo se você achar interessante e compartilhe com seus amigos, caso você queira. Então, vamos lá. Bem, nascido em Dan, Sansão era filho de Moanoá e de Zilfones. Então, eram dois idosos, duas pessoas velhas que já não podiam mais ter filhos, e há muitos anos eles tentavam ter filhos, mas não conseguiam. Então, um certo dia, um anjo se aproximou e apareceu para Zilfones e falou que ela seria mãe, que ela teria um filho, e esse filho seria escolhido, um escolhido de Deus, uma pessoa já predestinada para livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Os filisteus eram um povo que vivia próximo às terras de Israel e que eles saqueavam Israel, eles acabavam por subjugar o povo de Israel de várias formas, porque eles eram mais fortes, mais numerosos, então eles tinham mais poder de fogo, assim, vamos dizer assim, porque eles tinham mais armas. Mas naquela época, lembrando que as armas eram espada, escudo, lanças, então eram armas de metal. Então vamos dizer assim, era um povo que eles viviam de subjugar outros povos. É assim, que era dessa forma que eles conseguiam retirar mantimentos, conseguiam roubar armas, conseguiam basicamente ter acesso às riquezas de outras nações. E o povo de Israel já vinha sendo subjugado há muitos e muitos anos. Então Deus permitiu que nascesse um escolhido. Esse escolhido era Sansão, e Sansão estava predestinado a lutar para livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. E essa é a história, basicamente, resumidamente, de como Sansão veio ao mundo através de uma promessa divina. E realmente, depois de algum tempo, Zilfones deu à luz a uma criança, um menino, e ela colocou o nome dele de Sansão. O nome Sansão significa sol, e realmente Sansão foi um dos juízes que liderou o povo de Israel por 20 anos, e ele realmente estava predestinado a ser um líder. Desde pequeno, Sansão já demonstrava ter fortes habilidades e uma força sobre-humana. O que destaca Sansão é essa força sobre-humana. Então, Sansão ele realmente tinha uma força desde sua juventude, desde muito novo, já demonstrava ter uma força hercúlea. Vamos ver aqui um versículo aqui onde fala a respeito do nascimento de Sansão, de como o anjo abordou a mãe de Sansão e falou que ela teria um filho e esse filho seria Sansão. Basicamente aqui diz assim: a mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. Juízes 13:24. Então, como você pode ver, nós temos uma parte onde Deus faz uma promessa e cumpre. Então, a história de Sansão é uma história muito inspiradora, é uma história que transmite emoção, transmite forte sentimento, transmite fé, principalmente o sentimento de fé. Porque quando Deus ele promete, ele cumpre. Quando Deus age, ele não espera,
ele simplesmente cumpre no momento certo a sua promessa e faz acontecer. Para Deus nada é impossível, Deus é o Deus que tudo pode fazer. Então a gente pode ver que é uma história interessante, porque no momento que Sansão ele começa a mostrar suas habilidades, ele acaba sendo escolhido futuramente quando se torna mais jovem, né, mais adulto. Ele é escolhido como um dos líderes, né, como um juiz, né? Então por isso que tem um livro de juízes, porque exatamente Sansão foi um desses juízes, né? Tivemos vários juízes que eram escolhidos, no caso, de tempos em tempos era escolhido um juiz para liderar o povo de Israel nessa luta pela sobrevivência, nessa luta contra os povos inimigos, né? Então tínhamos basicamente muitas coisas interessantes que vale a pena se destacar nessa história. Também houve, na sua juventude, Sansão mostrou-se bastante trabalhador, mostrou-se ser um homem temente a Deus, um homem que buscava a presença de Deus, um homem que era segundo o coração de Deus, um homem que tinha no seu coração guardado as leis do Senhor. Então era um homem que realmente era respeitado por sua família, respeitado pelo seu povo, e por isso que ele se tornou um líder. Ele se tornou um líder não exatamente porque ele já estava predestinado a ser líder, mas sim porque exatamente ele conquistou essa posição com base tanto na sua força, na sua bravura, como na sua retidão de coração por obedecer às leis do Senhor. Então podemos ver que a história de Sansão é uma história de batalhas, de lutas, de vitórias e também de perseverança, porque Sansão foi um cara que ele mostrou que a fé é algo que tem que ser vivenciado no dia a dia. E houve um momento onde, na sua juventude, Sansão ele se deparou com uma fera. Essa fera era um leão, e ele estava no campo, e tem um versículo da Bíblia que fala a respeito dessa passagem, eu vou ler aqui, que fala assim: Sansão foi para Tímna com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tímna, de repente o leão forte veio rugindo na direção dele. O espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Então, esse versículo é bastante interessante, porque ele está localizado em Juízes 14, 5, 6, e conta a história de uma das maiores façanhas que Sansão já fez, que foi matar um leão. Então imagina aí, para uma pessoa simplesmente normal, isso é impossível. Mas estamos falando de quem? De uma pessoa escolhida por Deus, de uma pessoa protegida por Deus, de uma pessoa que tinha uma força sobrenatural e tinha habilidades sobrenaturais, agilidade, rapidez e muita força. E isso não é nenhuma surpresa diante do que Deus pode fazer. Sansão era conhecido por enfrentar batalhas, era conhecido por derrotar seus inimigos com muita facilidade, e Sansão costumava enfrentar os filisteus. E ele enfrentava de uma maneira tão interessante, porque ele não perdia uma batalha. Os filisteus tinham raiva dele, tinham ódio dele, queriam que ele morresse, porque era um cara invencível. Então tinham muitos guerreiros bons do lado dos filisteus, mas nenhum era páreo contra Sansão. Sansão derrotava todos, sempre ele conseguia ser vitorioso, sair vitorioso das batalhas, porque Deus estava com ele. E o segredo de Sansão, basicamente, estava nos cabelos dele. Porque quando o anjo falou para Zilfones que ela teria um filho, ele fez uma recomendação. A recomendação é que
ela nunca passasse a navalha sobre o cabelo dele, nunca cortasse os cabelos dele, e que ele nunca bebesse vinho ou tocasse em qualquer derivado de vinho ou da uva. Então, era uma recomendação feita para que Sansão fosse um nazireu, servisse a Deus de forma por perpétua, por toda a vida, porque era a missão dele, servir a Deus. Então houve um momento onde Sansão ele estava tão seguro da sua força que ele enfrentou os filisteus e ele acabou por eliminar muitos filisteus. Ele matou muitos filisteus. Então houve um certo período onde ele acabou se afastando um pouco das batalhas, né, dos conflitos, e ele conheceu uma mulher muito bonita chamada Dalila. E aí Sansão não sabia, mas o seu destino estava selado, porque essa mulher iria tentar de todas as formas destruí-lo, entregá-lo nas mãos dos filisteus. E foi exatamente o que aconteceu. Quando Sansão ele se envolveu com Dalila, ele não sabia até o que ela ia fazer no futuro com ele, porque ele estava apaixonado, ele estava envolvido por ela, então ele acabou se relacionando com ela. E ela, um certo dia, foi procurada, né, pelos representantes dos filisteus e eles ofereceram muito de ouro, muita prata para ela, muito dinheiro, em troca do segredo que mantinha Sansão invencível. Eles queriam derrubar Sansão, eles queriam saber o segredo da força de Sansão. E eles queriam que Dalila fizesse esse trabalho para eles. Que Dalila fosse e perguntasse para ele, porque ela tinha intimidade com ele, ela podia perguntar que ele não ia desconfiar. E eles queriam que ela descobrisse que segredo era esse, porque eles estavam loucos para saber qual era o segredo da força de Sansão, porque na hora que eles soubessem, eles iam acabar com ele. Então era uma dúvida que norteava o pensamento dos filisteus. Qual era o segredo da força de Sansão? De onde vinha tanta força? Como assim um homem só poderia derrotar milhares de homens, centenas de homens e ficar por isso mesmo? Como assim o cara era invencível? Ninguém conseguia matar o homem. Então era algo que era bem, vamos dizer assim, era algo que era bem misterioso, enigmático para os filisteus. Até que Dalila fez a aceitação. Ela aceitou a proposta e acabou por ir atrás de Sansão e começou a seduzi-lo, começou a fazer perguntas, e aí ele chegou num ponto onde ele deu ouvidos a ela. Ela insistiu tanto e ela começou a perguntar: qual é o segredo da sua força? O que você faz para ter essa força? De onde vem essa força? E aí Sansão começou a brincar com ela, começou a enganar ela, dizendo assim: se você me amarrar com 7 cordas novas, eu perco a minha força. E aí, quando Sansão dormia, quando chegava a noite que ele adormecia, ela chamava os filisteus, os soldados filisteus, para tentar matar Sansão. Eu vejo tanto que Dalila era uma cobra. Dalila era uma cobra peçonhenta. Basicamente era isso. Então, Sansão ele foi amarrado com 7 cordas novas. Quando Sansão se deu por conta, foi pelos gritos de Dalila, dizendo: acorda, os filisteus estão em cima de você, estão te atacando. Aí Sansão acordou, arrebentou as cordas e acabou com os filisteus.
E assim Dalila ia tentando derrubar Sansão, sempre com insistência, perguntando a mesma coisa: de onde vem a tua força? O que você faz para ter tanta força? Qual o seu segredo? Conta pra mim, você tem que confiar em mim. Você não confia em mim? Ela falava assim: você não confia em mim, você não me ama, você não me quer, porque se você confiasse em mim, você me contava o teu segredo. E aí, Sansão sempre inventava uma desculpa, inventava uma mentira para se livrar da pergunta de Dalila, né? Até que um dia ele se cansou, ele foi se cansando dessa insistência, e ele, por fim, aceitou responder para ela qual era o segredo da força dele. Foi bem aí onde ele começou a perder, e foi bem aí onde começou a tragédia da vida dele. Então, houve basicamente uma, vamos dizer assim, uma covardia contra Sansão, porque exploraram Sansão pelo lado mais sensível, que é o lado feminino. Sansão era um homem destemido, valente, que não temia inimigo nenhum, homem nenhum, mas que para a mulher ele era frágil, ele era fraco, ele era totalmente vulnerável. Então ele acabou contando de verdade mesmo o segredo dele para Dalila. E ele falou: olha, a minha força vem do meu cabelo. Nenhuma navalha nunca passou sobre o meu cabelo. Se algum dia uma navalha passar sobre o meu cabelo, eu perco a minha força. E foi aí onde Sansão fez papel de trouxa, porque quando ele dormiu, Dalila cortou o cabelo dele e chamou os filisteus para o atacarem. E aí os filisteus o atacaram. Quando os filisteus o atacaram, eles machucaram muito Sansão. Sansão procurou se livrar deles, mas não conseguiu, porque ele não tinha mais força. Então foi onde Sansão acabou perdendo a batalha para os filisteus, pelo menos momentaneamente. Então tem um versículo da Bíblia que fala isso, onde Sansão ele acaba por ser feito refém, prisioneiro dos filisteus, e ele acaba por ter seus olhos furados, né? Esse versículo está em Juízes 16, 20 e 21, e diz assim: então ela chamou: Sansão, os filisteus estão o atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. E basicamente foi isso que aconteceu com Sansão. Sansão foi um cara que ele achou que a mulher que ele tinha era confiável, e não era. Lembre-se como já foi enganado no Jardim do Éden, convencido pela mulher a comer o fruto do bem e do mal. E isso, a história se repete, só que de uma maneira diferente. No caso de Sansão, ele foi seduzido e enganado por Dalila, que acabou por convencê-lo a contar o seu segredo. Então a mulher, ela é um ser que é convincente, é insistente, e ela usa a sedução, as armas de persuasão dela para poder convencer a pessoa. E o homem realmente tem o seu ponto fraco na mulher. A mulher, ela convence o cara a fazer o que ela quiser. É impressionante. E se o cara estiver apaixonado, aí já era. Foi o caso de Sansão. Então, o que aconteceu? Depois disso, os filisteus prenderam Sansão e começaram a zombar de Sansão e bateram muito nele, furaram os 2 olhos dele.
E aí, depois disso, eles acabaram por fazer com que expor Sansão ao ridículo. Colocaram Sansão para andar em ruas, sendo anarquizado pelos soldados, sendo golpeado, né? Ele estava apanhando no meio do público, no meio de gente. Então isso aconteceu com Sansão. Então tudo isso era uma amostra do que os filisteus realmente queriam fazer com ele, porque eles tinham ódio de Sansão. Quando eles conseguiram prender Sansão, eles conseguiram um troféu, o troféu da batalha. Então, um certo dia, eles levaram Sansão para um templo. E nesse templo, que na verdade era um templo voltado para a adoração de deuses pagãos, eles acabaram por convidar, os próprios filisteus convidaram muitas pessoas, famílias do povo filisteu, muitas autoridades, generais, soldados. Estava todo mundo lá, o rei dos filisteus, todo mundo nesse templo para comemorar aí a derrota de Sansão. E aí ocorreu uma festa. E nessa festa houve bastante diversão, tinha mulheres bonitas, muito vinho, muita bebida, muita comida. E o motivo da comemoração era a derrota de Sansão. E quando Sansão chegou, quando eles conduziram Sansão até o salão, eles pegaram e colocaram Sansão numa posição humilhante, afastada do povo, já de escanteio, de lado. E Sansão ficou lá, já estava cego, coitado. E ele acabou por encontrar uma criança que estava lá, que era uma criança filisteia. E ele fez a seguinte pergunta para a criança: diga-me, criança, onde está as colunas centrais que sustentam esse templo? E a criança respondeu. Aí ele falou assim: eu não posso ver, você pode me levar até lá? E foi essa ação que possibilitou Sansão chegar até as duas colunas centrais do templo. Quando Sansão chegou lá, Sansão começou a orar e a invocar o nome de Deus. E aí Sansão disse, e está em Juízes 16:30, Sansão disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida ele as empurrou o que? As pilastras, né? Os pilares que sustentavam o templo com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Então, basicamente, foi isso que aconteceu com Sansão. Sansão se sacrificou em prol de uma vingança. Ele morreu, mas também matou muita gente. No caso, essas pessoas eram todos filisteus, né? Pessoas que faziam parte do povo filisteu. Então ele matou soldados, generais, matou o rei, matou pessoas importantes para o povo filisteu. Então todo mundo que estava naquele tempo morreu, inclusive Sansão. Então ele teve a vingança dele, porque ele invocou o nome de Deus e pediu mais uma vez, a última vez, que Deus estivesse com ele e devolvesse a sua força. E Deus ouviu a voz dele e atendeu o pedido. Isso é interessante, né? Muito interessante. E Sansão teve a sua vingança. E assim se encerrou a história de Sansão. Depois Sansão foi sepultado por sua família. E a história de Sansão nos mostra uma coisa muito importante. Mostra que, apesar de nós sermos pessoas que somos pessoas comuns, pecadores, pessoas que não merecem a glória de Deus, mas que somos chamados para sermos servos pela graça e fomos remidos
pelo sacrifício que Deus fez na cruz por nós. Então, nós temos que agradecer a Deus por essa oportunidade de sermos chamados de filhos de Deus. Porque você pense comigo, o que tem de especial no ser humano? Se nós somos errantes, pecadores, se nós temos problemas, se nós somos mortais, basicamente nós temos apenas a aparência de Deus, a semelhança com Deus, mas nós não temos nada que nos dignifique, nada que nos faça sermos merecedores da graça de Deus, porque essa graça nos é dada incondicionalmente por Deus e não é um merecimento, mas é um dom de Deus. Então, isso faz parte da misericórdia de Deus, do fruto da misericórdia. Então nós temos que entender que nós somos escolhidos por Deus, não porque nós merecemos, mas porque Deus nos deu o dom da vida, nos ama e fez tudo por nós, a ponto de darmos o poder de sermos considerados seus filhos. Então, é interessante nós notarmos que a história de Sansão revela uma forma de missão que Deus escolheu para Sansão, de libertar o povo de Israel das garras do povo filisteu. E Deus também tem uma missão para nós, a missão de pregarmos a palavra, a missão de nós fazermos não só parte do reino de Deus, mas convidarmos outras pessoas a fazerem parte do reino de Deus. Então, apesar das nossas dificuldades, apesar dos nossos problemas, apesar das nossas fraquezas, nós temos muita força ao confiarmos em Deus, porque essa força não vem de nós, vem de Deus. Então, quando você faz uma oração, a oração é como se fosse uma forma de, não só de contato com Deus, mas sim uma forma de você fazer com que o poder de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus chegue até você através de um contato que é a oração, através de um canal, através da oração nós conseguimos tocar o coração de Deus, nós conseguimos trazer para as nossas vidas a presença de Deus, que é isso que Deus quer. Então veja que Sansão, apesar de nós percebermos que ele tinha uma força extraordinária, mas ele era um homem que ele buscava a presença de Deus. Ele temia a Deus. Ele sabia que a força que ele tinha não vinha dele, vinha de Deus. E por que muitas vezes a gente olha para os nossos problemas e achamos que esses problemas não têm solução? Não. Todo problema tem solução. Deus nos deu o poder de enfrentarmos barreiras e resolvermos esses problemas com base na nossa fé. Porque veja bem, quando você tem uma fé pequena, todo problema parece grande. Quando a sua fé é grande, todo problema parece pequeno. Então, a Bíblia diz que se nós tivermos uma fé do tamanho de um caroço de mostarda, nós conseguiremos mover uma montanha de um lugar para outro. Então veja que a nossa fé é tão pequena que é menor que um caroço de mostarda. E olha que um caroço de mostarda é pequeno, viu? Então veja que a nossa fé é muito ínfima, muito pequena mesmo, a ponto de nós não conseguirmos nem resolver problemas pessoais, veja lá, mover uma montanha. Então a gente tem que perceber que para Deus nada é impossível. O que nos falta basicamente é nós termos contato com a palavra, é nós nos achegarmos para Deus, confessarmos as nossas dificuldades, os nossos defeitos. Muitas vezes queremos ser perfeitos e não existe ninguém perfeito. Existem pessoas que têm o ego muito inflado, acham que
podem resolver tudo sozinha e às vezes as palavras não resolvem, né? Mas o gesto que Jesus fez na cruz por nós demonstrou amor por nós. Então, isso é que nos faz voltarmos a atenção para Deus. É no momento em que não conseguimos resolver nossos problemas e nós temos que apelar para Deus. Mas o problema muitas vezes é que nós só lembramos de Deus nas dificuldades e não lembramos de Deus quando nós estamos em bons momentos. Mas Deus está vendo. Deus está vendo. Deus não é cego, ele está vendo tudo o que está acontecendo. Então nós não podemos sermos pessoas negligentes na fé, nós temos que sermos pessoas que trabalham para se aproximar de Deus, que trabalha para entender a boa e a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas, porque a Bíblia diz que Deus tem planos de paz para nós e não planos de sofrimento e não maus pensamentos. Não, Deus tem planos de paz, porque há um futuro com Deus, porque sem Deus nada podemos fazer. Então, a lição que nós podemos tirar da vida de Sansão é que Sansão era um homem que buscava a presença de Deus todos os dias. Ele seguia os mandamentos, ele respeitava a lei, e era por isso que Deus o considerava um dos seus filhos. E era por isso que Deus estava com ele, e era por isso que Sansão sentia a presença de Deus, porque Deus estava com ele em todos os momentos da vida dele, inclusive na morte. Deus estava com ele. E Deus sabia que o sacrifício que Sansão iria fazer seria a última coisa que ele ia fazer na vida, mas também seria uma prova de fé, uma prova de que ele seria salvo, uma prova de que ele estaria vingando o povo de Israel. Então, vemos que a fé é a certeza daquilo que não podemos ver nem tocar, mas são a certeza das coisas que se esperam. Isso está na Bíblia. Então, se você crê, se você acredita em Deus, é momento de você se aproximar de Deus, porque sabemos que tudo foi feito por Ele, tudo é para Ele são todas as coisas. Então, não devemos adorar outro Deus senão Deus, porque Deus tem um propósito de vida para todos nós. E a partir do momento que nós entendemos isso, nós podemos ter certeza que o sangue que Cristo derramou na cruz por nós não foi em vão. Foi algo feito por amor, foi algo que era uma promessa, foi algo que era um propósito de Deus para nossas vidas, para que não existisse mais a salvação por sacrifício, mas sim pela graça. Então, meu querido, que você possa ter a consciência de andar com Deus, assim como Sansão andou, e ser fiel até a morte, assim como Sansão foi. Por mais que nós cometamos erros, sejamos falhos, mas existe a possibilidade de corrigirmos o nosso erro mediante o arrependimento. Enquanto estivermos vivos, Deus pode nos perdoar. Então, não há por que não trilharmos o caminho certo, né? Não há por que nós termos orgulho, não há por que nós não aceitarmos o propósito de Deus para nossas vidas. Nós temos que andar com Deus, ser fiel a Deus para recebermos a coroa da vida, a coroa da vitória. Então, espero que você tenha gostado dessa mensagem. Espero que Deus esteja abençoando a sua vida, a vida da sua família. Não se esqueça de curtir, deixar o like, se inscrever no canal e eu te vejo na próxima. Tchau!